Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Lígia Simões e Pedro Simões. Estamos agora no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Bom dia, Lígia Simões, tudo bem? Bom dia, Pedrinho, tudo bom com você? Tudo bem também. Vamos começar esse capítulo. Lembrando que quem não assistiu às nossas conversas anteriores, quiser recuperar aí alguma conversa de algum capítulo anterior, tem aqui um cardzinho em cima que eu estou colocando para que você possa acessar o nosso canal, assistir às conversas, e lá tem outros materiais, né? Outras palestras, outros estudos que podem ser também acessados. Nessa conversa de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 10, então, Bem-aventurados os misericordiosos, que vai entrar num tema absolutamente importante, central na ideia cristã e espírita, né, que é o perdão. Né? O perdão é, é, é talvez ali um ponto Nevrálgico. nevrálgico, porque se o lema espírita é fora da caridade não há salvação, o ponto central e mais, né, sublime da caridade é o próprio perdão, né? Então, que é benevolência, indulgência e perdão. Então, a gente está aqui no coração da caridade, no coração da, 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 da moral cristã, vamos dizer assim, né? E a Ô, gente tem, então... Pedro, Oi? muito legal isso que você está falando, porque nos remete a algumas considerações. Em primeiro lugar, Kardec, hoje nós vamos estudar a última das bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças são 9, mas Kardec grupou-as em 5 capítulos, não é? Aham. E é interessante observar que a misericórdia, olha, vou fazer um parênteses, o estudo da misericórdia me impactou essa semana. Eu tive até dificuldade em refletir sobre o texto, porque o texto me levou a tantas reflexões que eu saía do texto e entrava em mim mesma pensando a misericórdia. Kardec deixou a misericórdia para o final. E é interessante, vou me permitir fazer essa observação, que quando eu fui rever as 9 bem-aventuranças, e a maneira como Kardec grupou as bem-aventuranças, nós vamos observar que as 3 primeiras grupadas por ele, no capítulo 5, falam sobre consolação. É bem interessante. Bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que sofrem perseguição. São bem-aventuranças consoladoras. Que está no capítulo dos aflitos, né? 5. Depois, estrategicamente, Kardec coloca o Cristo Consolador para consolar. Aham. Depois de falar do choro, da fome, da sede, da perseguição, ele entra com o Cristo Consolador. As bem-aventuranças seguintes são exortações. Bem-aventurados os pobres de espírito, olha, porque deles é o reino dos céus, os limpos de coração que verão a Deus, os mansos que herdarão a terra, os pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Ele apresenta condições que nós devemos buscar, né? O trabalho da aquisição de virtudes com o que ele chama recompensas celestes, que é o estado de felicidade da alma, né? Que Aham. a alma vai alcançar. Bem interessante. E termina com o A impacto. misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos e o perdão. Bem-aventurados sois vós
quando vos injuriarem e perseguirem e disserem mal contra vós. Quer dizer, a pedagogia de Kardec é bárbara. E aqui começa com item, né? Com o item perdoai para que Deus vos perdoe, que é um item que nos remete à oração que Jesus nos ensinou, né? Que vai exatamente dizer perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, pode Na falar. prece, no Pai Nosso de Emmanuel, que é muito bonito, ele fala perdoai as nossas faltas, as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos a nossos devedores com esquecimento de todo o mal. É importante também. Pois é. Então, essa referência à oração nos faz sempre pensar naquilo que está comentado aqui nesse item, que é a misericórdia de Deus não tem limite para conosco, mas como nós podemos pedir a misericórdia de Deus para as nossas faltas se nós não somos capazes de perdoar aquele a quem nos ofende? E essa mensagem ela está diretamente relacionada àquela passagem de Jesus sobre o credor incompassivo, né? Que é aquela história Lembrou de... bem. Hã? Lembrou bem. Do credor incompassivo, daquela a que a pessoa deve muito dinheiro para o senhor e vem depois alguém que deve muito pouquinho para ele e também pede clemência. E ele não é clemente com aquele que lhe devia pouco diante da dívida que ele tem com o senhor, né? Então, todos esses elementos trazem para a gente essa ideia de que a nossa dívida, né, aquilo que a gente deve agradecer a Deus por todas as concessões que nos são dadas, as oportunidades, nos deveria, né, trazer como reflexão a necessidade de fazer isso também com as pessoas que estão no nosso caminho. Então, essa ideia de quanto a gente vai perdoar o outro. Não é quanto a gente vai perdoar o outro, né? Na mesma medida em que a gente percebe o tamanho da nossa dívida com Deus, com as oportunidades que a gente tem, é exatamente nessa medida que a gente vai fazer com o outro. É bem interessante isso que você está comentando, porque me remete a uma observação também que fiz sobre o exercício e o aprendizado da misericórdia. O exercício da misericórdia, nós o fazemos em 3 níveis: na relação conosco mesmos, com o próximo e com Deus. A definição, o significado da palavra misericórdia é muito bonito, porque diz que é um sentimento de solidariedade com o outro, com alguém que sofre uma tragédia pessoal, que caiu em desgraça. Veja bem, olha como é que é forte o significado da palavra misericórdia. Mas ele acontece em nós em 2 aspectos, lances. O primeiro é esse sentimento com relação à dor do próximo, é esse compadecer-se, apiedar-se, isso é misericórdia. O segundo é a manifestação desse sentimento. Não basta sentir compaixão, é preciso manifestar a compaixão. E a gente manifesta através da indulgência e do perdão. Benevolência, indulgência, perdão, exercício de caridade. Agora, é muito interessante, porque quando a gente pensa misericórdia, a gente pensa sempre misericórdia na relação com o outro. E aí foi que eu dei o meu mergulho para dentro nesse capítulo 10, me perguntando, e a misericórdia conosco mesmos? Porque muitas vezes
o conhecimento da doutrina espírita, o esforço de vivência do Evangelho nos coloca numa posição muito dura, muito intransigente, muito cobradora com relação a nós mesmos. E aí os processos de culpa, né? de um remorso paralisante, enfim, acontecem. Mas a misericórdia conosco mesmos é muito importante. Você sabe por quê? Kardec diz isso para nós em nossos textos. Porque ela nos faz humildes. E ele diz, inclusive, para nós, no contexto geral desse capítulo 10, que só a partir da misericórdia conosco mesmos, que nos humilda, porque não é nos humilha, o verbo não é humilhar, nós somos humilhados. É humildar. Humildados, nos faz humildes, né? É que nos permite ver o outro, compreendendo, percebendo nele as mesmas dificuldades nossas. Então, a chave para a misericórdia para com o próximo é a misericórdia para conosco mesmos. Porque quando nós somos muito exigentes, às vezes somos até cruéis conosco mesmos, nós tendemos a ser também exigentes, a sermos juízes do nosso próximo. O que você acha dessa reflexão? Eu acho que eu acho absolutamente pertinente, embora a gente tenha que ver qual é o tamanho, né, de uma coisa e outra. Eu vou explicar por quê. Eu não queria adiantar, mas já que você trouxe esse tema, eu vou ter que adiantar um pouquinho, já que a gente está aqui só conversando, né? No item sobre a indulgência, exatamente, né, da mensagem de José, há aquela passagem em que diz: sede, pois, severo convosco, vários momentos com o próximo. Vários momentos. Isso. Aí ele fala explicitamente: sede, pois, severos convosco, indulgentes com o próximo. É claro que a gente tem que ter misericórdia conosco, mas a gente não tem que deixar, por um lado, que essa severidade se transforme em algo paralisante, como você falou, mas ao observar, né, o que eu entendo aqui é assim: ao observar a dificuldade do outro, é você se examinar e ver como você está naquela situação, não é? Veja, você ser misericordioso não quer dizer que você seja complacente com o erro. Exatamente. Ser misericordioso é reconhecer a nossa dificuldade e trabalhar pacientemente, aceitar que a gente tem dificuldades, né? Mesmos. É sem sermos juízes de nós mesmos. A gente tem que ser amigo da gente mesmo para que a gente se ajude, não é verdade? Mas aí que está. Ser Você amigo... é severo. Não, eu não sou eu que sou severo, é José, a mensagem de José que nos faz refletir sobre isso. Você é José também? Mas não é minha mensagem, né? O quanto essa amizade pode levar a uma permissividade, né? A ideia de que, bom, eu realmente não sou assim, realmente eu não consigo, e aí você deixa de ser, né, de buscar com mais afinco, vamos tirar a palavra severidade, né, com mais seriedade, com mais afinco, e começa a apresentar para si mesmo desculpas em relação ao erro que você comete. É um perigo, mas né? isso não é um ser perigo. misericordioso. Mas aí que eu estou colocando o contraponto. Quanto o misericordioso é aceitar e, ao mesmo tempo, buscar melhorar-se, né? E o quanto pode acabar entrando num caminho de permissividade, né? Mas o mais importante é que a gente reflita seriamente. Eu acho que a severidade é refletir seriamente sobre as nossas limitações, né? O que nós podemos fazer para avançar no caminho,
e ser indulgente com o outro, não cobrar do outro aquilo que é um processo difícil para a gente, de Com reflexão, certeza. de tempo que a gente tem e que, às vezes, nem todo mundo está nesse caminho ainda, né? Então, deixa que o outro faça o seu processo de amadurecimento também. Misericórdia. Isso. Olha, essa lição, você lembra que eu falei? Ela a ação da misericórdia na nossa vida acontece em 3 estágios. A misericórdia conosco mesmos, comentamos a misericórdia para com o próximo e o entendimento da misericórdia de Deus para conosco. Então, uma coisa que também me provocou uma reflexão nessa semana, Pedro, foi o número de vezes, eu grifei aqui, não listei, estão ao longo do capítulo, em que Kardec se utiliza de expressões que a gente só vai compreender a maneira dele se expressar se a gente se reportar à época e lembrar, como já lembramos em outros momentos, que Kardec fazia um contraponto com as ideias de época. Então, ele se utilizava do pensamento religioso à época. Então, ele diz que se nós não perdoarmos, não seremos perdoados por Deus, que nos castigará e virá cobrar de nós a nossa dureza de coração. E isso levanta, muitas vezes, numa primeira leitura, uma dúvida, porque parece que Kardec está nos apresentando um Deus vingativo. Em alguns momentos, parece um Deus que está barganhando conosco. Olha, se você não fizer, vai ver, hein? Vai ter. Os próprios espíritos usam expressões assim, que torna a dizer. A gente só pode entender se a gente perceber o discurso à época e de como Kardec se utilizava das ideias correntes para fazer os contrapontos. E como a gente pode entender isso? Então, eu fui buscar, fazendo outras leituras, escutando outros estudiosos, mas acabei encontrando em Kardec a chave para nós compreendermos isso, com relação à misericórdia. Vamos ver se eu me faço entender. Encontrei a chave lá no capítulo 7, que nós já estudamos, não é? Quando Kardec diz que, falando dos incrédulos, que existem aqueles que não se rendem às evidências e se negam a reconhecer a verdade. Aqueles que dizem assim, mesmo se eu visse, eu não acreditaria. E aí ele faz uma observação muito interessante, quando ele diz assim, muito importante, interessante é pouco. Ele diz, o orgulho é a catarata que lhes tolda a visão, de que vale apresentar a luz a um cego. Então, o que é que a gente depreende dessa resposta? Como nós sabemos, e aí podemos lembrar a parábola do filho pródigo, Deus infinitamente justo, bom e misericordioso nunca deixa seus filhos ao abandono. Simbolicamente, buscando na parábola o simbolizado espiritual, a gente lembra do momento em que, na narrativa de Jesus, ele diz que o pai fica à porta, à varanda, à soleira da chácara, acompanhando com os olhos a caminhada, a trajetória do filho. Isso é belíssimo. É o olhar de Deus sempre pousado sobre nós. No entanto, da nossa parte, o orgulho é a catarata que toda a nossa nos percebendo incapazes, nos fazendo incapazes de perceber, de acessar a misericórdia de Deus. Então, a nossa posição orgulhosa, que nos leva
há uma pretensão de sermos bons e aí somos cobradores de nós mesmos e do próximo. É o mesmo orgulho que é uma catarata nos nossos olhos que nos impede de nos humildarmos e percebermos a misericórdia de Deus sempre presente em nossa vida. Então a gente diz: Deus está me castigando, Aham. Deus está contra mim, Deus não me ajuda. Você veja que importante, não é? E aí, nas traduções dessa bem-aventurança, há um momento aqui em Roden, não, esse é o Guion Ribeiro, ele fala obterão misericórdia. Há outras traduções que falam alcançarão a A misericórdia. misericórdia. Alcançar, alcançar humildemente o perdão divino, que não vai nos culpar e nos castigar, vai nos oferecer novas oportunidades de refazermos as nossas atitudes pela reparação das nossas faltas. Misericórdia para conosco, para com o próximo e a nossa relação com a misericórdia divina. E é muito bonito, em vários momentos do Evangelho, Kardec fala como é, meu Deus, uma expressão que eu quis colocar, da providência divina, né? De uma maneira tão bonita que ele fala dessa proteção divina, da providência divina nas nossas vidas. A providência se expressa, do Evangelho também, no cuidado que Deus tem com as suas criaturas. Uhum. É bem bacana isso. Eu não tinha parado para pensar nisso, nessa questão do que a gente já tinha visto no capítulo 7, né? Do orgulho que nos cega, né? E há uma expressão assim que a gente sempre fala, né? Que tem aquela passagem que diz que Deus faz o sol se levantar para os justos e para os injustos, Os né? injustos, para todos. Para todos, né? Quer dizer, Deus é Deus. pois é, mas faz com que essa ideia faz com que a gente, às vezes, não consiga perceber que tudo isso é uma bênção de Deus, porque nós nos sentimos, né, sozinhos dentro do nosso orgulho, né? Então eu posso, mas quem é que está comigo? E aí você olha e não vê ninguém, e não consegue perceber que as bênçãos de Deus são infinitas e caem sobre todos nós o tempo inteiro. Toda hora. Toda hora, infinitamente. O sol se levanta, a chuva vem, as dificuldades são para todos, né? O problema de conexão é nosso. O problema de conexão é nosso, exatamente. Agora, vamos seguir aqui. Vamos. Que essa reflexão foi muito boa, mas a gente tem outras coisas importantes também para comentar. Eu queria comentar só no finalzinho aqui desse primeiro item ainda que a gente está tratando, quando Kardec fala que, naquilo que eu já tinha comentado com você, mas não foi em off, não foi aqui na nossa conversa, quando diz que em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E aí me remeteu àquela passagem que a gente tinha comentado, já tinha comentado da viagem espírita de 1862, em que Kardec diz: numa contenda em que duas pessoas estão ali em conflito, eu não me importo nem com quem está certo, nem qual é a razão que levou as pessoas à contenda, mas eu sempre estarei ao lado daquele que for mais conciliador, tiver mais caridade, falar menos mal do outro, acusar menos o outro, né? Ou seja, tiveram uma posição mais conciliadora, porque todo esse capítulo ele se centra na ideia da conciliação. É o concilia-te o mais depressa possível com o outro. Essa ideia da conciliação é o centro. O perdão é conciliação. Você. Então, no próprio capítulo, ele vai uma hora dizer quando nós somos ofendidos e quando nós somos ofensores.
seja de um lado, seja de outro, a nossa tarefa é a tarefa da conciliação. Então, qualquer que seja a questão que aconteça, se eu errei, eu vou tentar me conciliar. Se o outro errou, eu vou tentar me conciliar também com ele. Essa é a tarefa, esse é o, vamos dizer assim, o resumo em grande parte do capítulo, né? Pois é, mas isso para nós é um grande desafio. E Kardec percebe isso quando, logo no item 4 ele chama a nossa atenção para, no terceiro parágrafo do item 4 há duas maneiras bem diferentes de perdoar. E aí a gente volta, antes de falar das duas maneiras, a gente volta à definição de misericórdia que fizemos no início. Misericórdia é sentimento para depois ser atitude. Então, se a gente não sente verdadeiramente compaixão, nosso perdão vai ser o perdão que irrita, ao É, invés de acalmar. Porque a é, nossa misericórdia será uma misericórdia pretensiosa, daquele que se mantém numa posição de superioridade e faz questão de ostentar o seu perdão, a sua compreensão. A importância de nós pararmos diante dessas situações que nos cobram a postura de conciliação para pensarmos, mas qual é o meu sentimento? Eu estou verdadeiramente, porque hoje, sabe, Pedro, eu me preocupo um pouco com esse verniz social que nos leva a adjetivar, e Kardec, em vários momentos, ele faz uma crítica a essa adjetivação excessiva que desqualifica até mensagens espirituais. Isso, num outro momento, nós analisamos isso. Porque as pessoas têm muita facilidade. Ah, minha querida, ah, meu amor, ah, meu anjo, ah, meu irmão. Né? Nós usamos um vocabulário sem muitas vezes pararmos para dizer: será que isso expressa verdadeiramente o meu sentimento? aham, Eu sinto verdadeiramente isso? é. Eu estou olhando, porque senão é a misericórdia pretensiosa, é falsidade, é muito ruim. Não chama o outro de querido se você não sente o outro querido, como diz aqui no Sul. Querido. É. Não, sim, sem dúvida, essa questão da aparência, né? Que a gente já viu também lá no daquele outro capítulo, As da máscaras, hipocrisia, né? hipocrisia. De você estar falando dos mansos e pacíficos, né? Você está falando Aham. de um jeito que, na verdade, expressa aparentemente um sentimento de afeto e Que não tudo, é mas que, verdadeiro. na verdade, você não está nem aí para a pessoa, né? Aquilo não te diz nada, né? E essa questão do perdão é muito delicada nesse sentido, porque é, no movimento espírita hoje há muito aquela ideia: eu não te perdoo porque eu nem me senti ofendido. Eu não sei se quem fala isso está falando do fundo do coração, que não Não, se não vamos sentiu. duvidar, né? Não, eu não estou duvidando de São ninguém pessoas em mais. particular, É, mas a facilidade com que se fala isso nem sempre traduz aquilo que as pessoas de a fato sentem, verdade. né? Agora, eu queria trazer aqui uma outra Fica um ressentimento perigoso, porque a gente caminhando um pouquinho, aí vê, olha, cuida de se reconciliar enquanto está a caminho, não é é, verdade? e não pode ser uma reconciliação fake, né? De boca. De boca, porque senão não resolveu, né? E a gente poderia gastar aqui muito tempo com essa ideia do que é estar a caminho, né? Com a impermanência da Ah, muito bom, vida. eu não havia pensado nisso, mas a gente pode pensar agora. O que é para você estar a caminho? Porque a gente tem uma impermanência na vida, né? A gente não dispõe da companhia das outras pessoas ad eternum, né? Então,
para todos os nossos relacionamentos, há um tempo de relacionamento. Para todos os relacionamentos, há um tempo de relacionamento, né? Hã? Muito bom, não é muito isso? bom. Enquanto está junto, né? Enquanto Que tá, pode então, passar a hora. exatamente, porque aquela oportunidade de você estar, eu gosto de pensar assim, né? Um exemplo da minha vida, né? Eu tive tanto tempo trabalhando no Rio de Janeiro com aquelas pessoas que estavam lá, mas esse tempo passou, né? E a gente poderia multiplicar aqui os exemplos, né? De conviver com os meus Situações. irmãos, esse tempo passou, né? Então, aproveitar o tempo que você tem com as pessoas, porque esse tempo vai passar. A hora é agora. A Mas há hora é uma outra agora. possibilidade também de você entender. Eu estou te ouvindo com atenção, é claro, mas pensei, o enquanto está a caminho pode nos dar também uma dimensão do nosso caminhar enquanto nosso progresso espiritual, né? Agora que você já entende, já percebe, já acordou para isso, aproveita. Aí cai no Isso, momento. isso, Né? isso, Porque antes a gente tinha os olhos cegos. isso. Então, não tínhamos a percepção da importância de aproveitar o enquanto estás a caminho. É muito bom. E é incrível, né? Eu sem entrar em detalhes que não interessam, são pessoais, mas eu tive, você sabe, agora, nesse último ano, uma grande oportunidade de experimentar isso, né? Olha, vou aproveitar a oportunidade. E a sensação de paz, de alegria, de contentamento, por ter feito, por me sentir mais leve, tirando peso de ressentimento, de mágoas, de culpas, porque a gente lamenta pela gente, lamenta pelo outro, fica nesse ping-pong de jogo de responsabilidades, quando você pode aproveitar enquanto está a caminho e sentir que o grande juiz, a que Jesus se refere, né, para que você não seja entregue ao juiz. O juiz é a nossa É, consciência, que imediatamente nos alivia e nos mostra a boa ação pela sensação de tranquilidade, paz e alegria que nos traz, não é verdade? é verdade. Agora, a gente já está aqui com meia hora de conversa. Esse capítulo passou rápido. E Não, eu, uma abordagem e eu maravilhosa, queria porque comentar ainda duas coisas. Duas tá, coisas. vamos lá. Uma é a ideia de que a misericórdia e o perdão, eles estão completamente relacionados com a ideia de piedade, que é você apiedar-se do outro, que é você perceber a dificuldade do outro, né? O apiedar-se é isso, é você perceber a dificuldade do outro. Então, você percebe a dificuldade do outro, se apieda, não é? E, num certo sentido, também percebe que a dificuldade do outro é a sua também, né? E aí, então, esse é o primeiro ponto desse primeiro comentário que eu queria fazer. Mas tem uma outra questão. A gente vai entender bem a ideia do perdão se a gente for no capítulo do Não Saiba a Vossa Mão Esquerda o que faz a direita, que Sim, fala de que aquele que você precisa se rebaixar para que o outro levante, né? Não é isso? Então, a ideia do perdão é, na medida em que você percebe que o outro fez alguma coisa contra você, é você se rebaixar para levantar o outro. Então, você diz, como a gente já comentou aqui, né? Olha, quem não fez isso? Eu também já fiz isso. Eu também tenho dificuldades. Todos nós eu temos também me dificuldades. engano, Eu eu também me também me engano. engano. Vamos caminhar juntos, não é? Que isso? Esquece isso. Olha, se eu também já fiz alguma coisa contra você, então esse rebaixar para levantar o outro, que é um comentário aqui que Kardec vai fazer nesse capítulo, que ele diz assim, como o orgulhoso vai rebaixar-se a si mesmo e enaltecer o outro, né? É.
Então, a ideia do perdão é a ideia de você não acusar o outro, é de você se igualar a ele e mostrar, olha, mas você pode, mas a despeito daquilo que aconteceu, você tem tantas virtudes, você é uma pessoa tão boa, vamos caminhar, vamos, né? E eu acho que essa é uma ideia bastante... Eu me lembrei, até anotei aqui no cantinho do meu evangelho, uma expressão que as crianças usam muito quando querem se desculpar e que nós usamos também, crianças espirituais que somos. A gente costuma dizer assim, mas eu não fiz por mal. É. Eu guardo uma verdade incrível. Nós não fazemos por mal, a gente acha que aquilo naquele momento é o melhor. As E aí... nossas ações impensadas não são movidas, raríssimas, só aqueles espíritos mesmo muito endurecidos, trevosos, fazem com intenção de mal. Mas na grande maioria das pessoas, a gente diz, eu não fiz por mal, eu estava pensando que isso era o melhor, eu estava desejando uma felicidade imediata. É a nossa, gosto dessa expressão fortinha do Evangelho, as nossas iniquidades ainda, né? E esse capítulo eu acho que é muito importante porque a ideia do conciliar-se com o outro é a ideia de que nós só teremos... e tem ainda outra coisa para comentar. Nós só conseguiremos manter as nossas relações uns com os outros se a gente conseguir se conciliar, ir se conciliando com o outro no caminho. Porque senão a gente vai dizer, olha, mas isso aqui eu não tolero, isso aqui não dá, né? E aí a tendência de rachar e de fazer, então vai você para um lado, eu vou para o outro, porque não dá mais, né? Mas, A dureza às do vezes, coração. você sabe que o primeiro passo para esse processo de reconciliação é o silêncio e o respeito pelo outro. Se o negócio está estressado, dá um pouco de distância, faz um pouco de silêncio, espera, porque nós vamos amadurecer. E aquele momento do estresse, às vezes, não é a hora de você agir, é uma hora de dar um tempo para apaziguar os sentimentos. Isso é importante também. E a gente teria ainda um último ponto, que teve uma ideia que me passou aqui pela cabeça, mas ela fugiu. Então, vamos aqui para o último ponto, que esse não dá para a gente passar sem considerar. Que são Itens 19 a 21? Que são as perguntas que Kardec faz, se a gente pode... Eu deixei aqui para o final também. Exatamente, se a gente pode divulgar o mal do outro, né? Isso é difícil. Isso merecia conversando especial. Mas eu acho que aqui São Luís, né? Quer dizer, São Luís não é um espírito qualquer, né? Ele foi talvez... Todas as respostas são dadas... Oi, não, está tudo certo. Ele é o espírito que está ali comandando o trabalho da codificação, São Luís, né? Então, ele pega para si a responsabilidade de dar essa resposta, dizendo que a resposta é muito difícil, que a gente não pode abrir mão da caridade, né? Mas, às vezes, em certas circunstâncias, a gente tem o dever de desvendar o mal do outro quando, e só nesse caso, né? O mal que a pessoa faz esteja redundando num prejuízo para a coletividade. É muito importante que antes ele diz o dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível, com moderação e para um fim útil. O fim útil é evitar que o mal de um alcance outros. Exatamente. Então, aqui não é só uma questão de posso ou não posso. Ele diz que é um dever, né? Então, há circunstâncias, ele diz, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. Constitui um dever. Porque mais vale cair um homem do do que muitos virem a ser suas vítimas.
Então, a gente tem que pensar muito quando for fazer alguma coisa nesse sentido. E aí tem aquele comentário de Kardec, né? Que ele, na viagem espírita, diz que aos ataques pessoais ele Muito não bom. ele não falaria nada, deixa Reagia, passar, mas em relação aos ataques à doutrina, ele não deixaria passar e ele mostraria que ele sabia lutar também, né? mas mesmo nessa hora, e antes na pergunta, na resposta de São Luís à pergunta 20, ele chama a atenção para uma coisa que fica para a nossa reflexão. Como é que nós fazemos isso? Porque na Exatamente. maioria das vezes, na grande maioria das vezes, fazemos desacreditando, desqualificando o outro. Isso é um perigo, É, porque isso é de uma hipocrisia e a é, gente, às vezes, se percebe hipócrita. é, Você, para falar, você desqualifica com, às vezes, a palavra doce, mansa, uma voz impostada de bondade. Então, você fala, fulano, e ó, arrasta fulano. é. Desqualifica o outro, meu Deus, isso é muito perigoso, porque É. a gente cai nessas parrelas, sabia? Não, sim, por isso que São Luís chama atenção para a delicadeza desse tipo de atitude, que às vezes nós somos, se há um dever, nós somos quase que obrigados a fazer, mas tendo que prestar muita atenção na forma como nós fazemos, Jesus, para que a gente não muita deixe. oração. Quando for abrir a boca, pede, né? Que Deus me ilumine aquilo que eu vou falar para que E não, cuidado com as palavras, fala pouco, não fala demais, não. né, né? E eu acho que esse capítulo todo é voltado para isso, né? Para a ideia da conciliação com o próximo, né? Com a ideia de perdão, de misericórdia, de olhar o outro com as dificuldades que nós temos também, né? Que coisa linda esse estudo das bem-aventuranças, né? Eu gostei muito desse comentário que você fez, desse resumo das bem-aventuranças que Kardec Ai, faz aqui no é, Evangelho. Eu não tinha percebido isso. que bom, Pedro. Mas então é isso. Vamos Esse capítulo trocando. aqui daria ainda para a gente comentar bastante coisa, né? Mas Mas vamos semana terminando que por vem aqui. já vamos para o capítulo 11. Isso, Amar o próximo como a si mesmo. isso. Pedro, eu queria assim convidar, a gente tem tido a participação de companheiros queridos que nos têm incentivado com as suas opiniões, dúvidas, até mesmo discordâncias, que é importante que a gente discorde também, né? Isso faz parte do diálogo, da conversa. Mas dizer que aqueles que tenham interesse em estudar, leiam antes o capítulo, né? E marquem também as suas observações para ver se a gente coincide na observação do capítulo. Quem sabe mais tarde a gente convida para eles estarem conosco também, né? Participando da nossa conversa. E também uma outra coisa que eu acho que foi assim uma experiência que a gente teve recente, né? De alguém trazer alguma dúvida, né? Foi Uma, ótimo, uma, uma uma leitura, companheira, uma leitura que não necessariamente é aquela que a gente apresentou e que é absolutamente válido, porque com fica como certeza. comentário, outras pessoas que estão lendo também vão poder Pensar conosco. pensar conosco e ver, né? A gente está aqui numa conversa que a gente busca, né? Tentando. Fundamentá-la nos textos que a gente está lendo, mas, como todo texto, é passível de interpretações diferentes, né? E a gente Diferentes, dá com aqui a nossa certeza. interpretação, estando aberto a outras, A claro, ouvir, com a outras, certeza. e aprender juntos, né? Vamos aprender Muito juntos. enriquecedor. Muito bem, vamos terminar então aqui a nossa conversa de hoje, pedindo a Deus que te abençoe. Animada, como sempre. Como sempre, um prazer. Pedindo a Deus que nos abençoe, a você que nos assiste, a sua família, a sua casa, a sua vida.
A todos aqueles que você pensa nessa hora, que Deus nos abençoe a vida, que a gente possa ter uma vida de conciliação com aquelas pessoas que estão conosco, que Deus nos coloca na nossa vida para o nosso aprendizado, para que a gente possa fazer esse exercício de caridade e misericórdia com Deus, com o outro e conosco mesmo, não é isso? Conosco mesmos, com certeza. Uma boa semana para você. Grande abraço, tchau.